Estamos em condições? Estamos em condições? Muito bem, caros colegas deputados, renovo cumprimentos e saudamos, em nome desta 13ª Comissão, a Comissão da Administração Pública, Ordenamento do Território e Poder Local. Saudamos o Instituto Nacional de Estatística, o seu Presidente do Conselho Diretivo, Francisco Lima, o vogal do Conselho Diretivo, a doutora Maria João Zilhão, e responsável pelo Gabinete para a Coordenação das Estatísticas Territoriais, Dr. Francisco Vala, a quem saudamos e agradecemos a presença, e dizer-vos que esta audição prende-se com o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, no âmbito da, à época, proposta de Lei 42, e que ouvimos um conjunto de entidades, onde também foi sugerido ouvir o Instituto Nacional de Estatística, e para tal dizer-vos a grelha de tempos, portanto, o Grupo Parlamentar do PSD terá 5 minutos para apresentar o requerimento. Depois, o Sr. Presidente, ok, entender, terão igualmente outros 5 minutos, haverá uma ronda única de 3 minutos por cada grupo parlamentar, ao qual o somatório depois será para a resposta até esse número. Portanto, sem grandes demoras, eu dava já a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, na pessoa do Sr. Deputado Firmino Marques. Sr. Deputado, 5 minutos. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento os representantes do Instituto Nacional de Estatística, aqui presentes, e os colegas deputados e deputadas. Bom, eu diria que estamos a fazer, junto das instituições, uma volta que deveria ter sido feita a seu tempo para um assunto de transcendente importância, como é mexer ou alterar no território, ainda que em parte. Foi essa a razão que levou o Partido Social Democrata a convocar todos aqueles que devem ser ouvidos para estas questões, ou deveriam, digo eu, deveriam ter sido ouvidos, e parece que isso não aconteceu. Reportando o histórico e a razão do requerimento, no passado dia 7 de novembro de 2022, o Governo deu entrada da proposta de Lei 42, já conhecida de todos, na Assembleia da República, proposta que visava proceder à alteração do regime jurídico das autarquias locais, aprofundando o regime das áreas metropolitanas e das comunidades intermunicipais. Esta proposta, que não apresentava nenhum estudo técnico que a sustentasse, foi discutida e votada na generalidade no dia 21 de dezembro, dia em que baixou a 13ª Comissão. Daí a razão de nós estarmos a fazer esta volta que deveria ter sido feita por outros. Mas é bom, também percebemos os anseios também e as dificuldades que as instituições também no terreno sentem, como nós sentimos neste caso particular. Nesse seguimento, o Partido Socialista solicitou que a sua votação em comissão fosse agendada com urgência, por forma a que toda a tramitação legislativa estivesse concluída até o dia seguinte, 22 de dezembro, passando assim por cima, quer do dever de audição dos interessados e intervenientes no processo, quer da obrigação de consulta em tempo útil às associações representativas das autarquias. Falámos da Associação Nacional dos Municípios Portugueses e da Associação Nacional das Freguesias, conforme o artigo 141 do Regimento da Assembleia da República. Esta, como disse, não era uma iniciativa qualquer. Ora, não faz sentido que a aprovação de uma proposta de lei do Governo que altera a configuração administrativa, como já disse, do território português, não seja antecedida por um período em sede de especialidade de audição dos municípios afetados pela mesma, ainda mais quando a própria Comissão recebeu o protesto da Câmara Municipal de Vila de Rei por não ter sido ouvida neste processo também. Como para assim questionar como é que se procede à alteração da configuração administrativa de um determinado território sem se ouvir sequer os órgãos municipais e sem a anuência ou mesmo o parecer daqueles que foram eleitos para representar as suas populações, ignorando por completo o princípio da autonomia das autarquias locais. Esta proposta de lei, de forma unilateral e não sustentada tecnicamente, o que nos parece, apresenta o modelo de criação de uma CIM na margem sul do Tejo. Concordamos e estamos cientes que existem muitas assimetrias nos municípios da margem sul do Tejo, mas também sabemos que muitos dos municípios da margem norte e outros do nosso país
poderão estar em circunstâncias idênticas e são esquecidos neste processo. Afinal, naturalmente, alguém ficou para trás. Uma decisão com este impacto não pode ser tomada de forma casuística e meramente política, ignorando a realidade de todo o território nacional. Em consequência, o Partido Social Democrata, porque não quis prejudicar a população nem os autarcas da Península de Setúbal, que não têm de ser vítimas da incompetência da cegueira democrática deste Governo, absteve-se na votação desta proposta de lei, como é público. No entanto, não validamos nem concordamos com este tipo de expediente e atuação prepotente a que o Governo, lamentavelmente, já nos vem a habituar, em que, para branquear a sua incompetência e arrogância democrática, o Governo, conjuntamente com a sua maioria, comprimem as regras e preceitos democráticos. Foi o que eu tentei desenvolver até aqui. Incompetência e prepotência são os adjetivos que encontramos para descrever o posicionamento do Governo relativamente ao processo em causa. Pelo exposto e porque o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata está solidário com todos os municípios do país e porque não queremos que se comprometa irremediavelmente o sentido de justiça, equidade e coesão territorial, aqui estamos para vos ouvir e perguntar também se foram ouvidos sobre a questão em apreço. Era isto, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado, e dou a palavra ao Sr. Presidente do INE por um período de até 5 minutos. Muito bem, então, boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados, é um prazer estar aqui e eu vou, nestes 5 minutos, explicar como é que se desenrola, na nossa perspectiva, na perspectiva da Autoridade Estatística, o processo de alterações das NUTs. Como sabem, as NUTs é a nomenclatura de unidades territoriais para fins estatísticos, têm a particularidade de, apesar de ter este nome de fins estatísticos, de terem também fins que não são, que extravasam os fins estatísticos, nomeadamente em termos de serve como unidade para a atribuição, para o cálculo, a atribuição de fundos estruturais e de investimento europeus, e tem uma equivalência, por norma, o primeiro critério é uma equivalência a unidades administrativas. Daí ser algo em que, apesar de ter uma função estatística, é um pouco diferente do que são outro tipo de classificações, como acontece, por exemplo, com as profissões ou os setores de atividade. E, como tal, o processo de alteração, que nunca pode ser inferior a 3 anos, entre 2 alterações, e uma razão que é facilmente entendível, porque se tem que equilibrar as necessidades de refletir a realidade económica, social e demográfica de uma determinada região, com uma certa consistência na informação estatística, porque são sempre processos que obrigam um grande esforço dos INEs, nos vários Estados-membros, quando há este tipo de alterações, porque é preciso mudar todo o processo de construção de amostras, todo o processo de produção estatística e todo o processo de difusão. Portanto, é sempre algo em que este não vai ser um ano fácil para o INE, mas faz parte deste processo de alterações, como fizeram as anteriores. E o papel dos INEs, pela forma como está criado o Sistema Estatístico Europeu e o funcionamento ao nível da Comissão, é que os INEs têm um papel de apoiar os Estados-membros no desenho da proposta, há um apoio técnico, é suposto nós fazermos essa articulação e depois uma discussão técnica com o Eurostat para dirimir possíveis inconformidades técnicas ou algo semelhante de tentar refletir, de certa forma, ou aplicar os critérios que estão instituídos no regulamento, porque há critérios para a criação ou para alterações das NUTs. E, portanto, quando o processo se inicia, ainda no final em setembro de 21, em que há por parte da Comissão Europeia o início do processo, neste caso pelo Eurostat, nós, em sequência, neste caso foi o Governo faz chegar um memorando com uma proposta de alteração das NUTs, isto em janeiro de 22, porquê? Porque o prazo para submissão das alterações, para chegar à Comissão, via REPER, isto é sempre via REPER, portanto é o Estado-membro que entrega à REPER, não é o INE, que entrega à REPER a proposta de alteração e a sua justificação,
é-nos enviado um memorando sobre quais as alterações que estavam a ser previstas e parte delas não eram propriamente novidade, não só porque a questão de Setúbal já tinha havido até em 21 duas resoluções aqui da Assembleia da República e houve uma tentativa anterior já com Oeste e Val do Tejo. E, portanto, é nesse sentido que nós fazemos o nosso parecer técnico, que é sempre a aplicação dos critérios que estão subjacentes ao regulamento europeu, portanto, aplicamos isso e fazemos uma recomendação, ou um conjunto de recomendações de como é que a proposta, nesse sentido, na aplicação dos critérios, devia ser seguida. Depois da submissão à Comissão, por parte da REPER, nós temos um período ali até maio, em que temos uma articulação direta com o Eurostat, como é suposto. Portanto, é suposto os INEs articularem diretamente com o Eurostat possíveis questões que tenham a ver com a aplicação precisamente dos critérios. Dúvidas que possam existir. Nós, nesse sentido, até pedimos ao Governo, porque lá está, há esta nomenclatura, tem estas características que extravasam o fim estatístico e, de certa forma, extravasam a missão do INE, como autoridade estatística, e daí termos pedido interlocutores técnicos do lado do Governo que nos pudessem, enfim, precisamente porque há questões administrativas aqui envolvidas, que nos pudessem também esclarecer o Eurostat nessas questões. Depois há um período, em junho, que já é dentro do Sistema Estatístico Europeu, isto para explicar o processo até chegar a dezembro à aprovação. Há um processo de discussão no seio do Sistema Estatístico Europeu de todo o conjunto de alterações propostas por vários Estados-membros, portanto não era só Portugal, isso não só vai aos peritos relacionadas com as estatísticas regionais, como também um conjunto de diretores de departamento. Portanto, aqui estamos a falar de grupos que englobam os vários Estados-membros, para dirimir estas questões. Estou já a concluir. E depois disso temos a consulta aí formal a todos os INEs, já em setembro, como a designado o grupo de peritos. Basicamente são os INEs dos 27 Estados-membros que fazem o seu parecer. E depois, então, temos a resolução do Conselho de Ministros a 3 de novembro, se não me engano, e depois a entrada aqui no Parlamento a 7 de novembro e depois a aprovação a 23 de dezembro, concluindo a adoção, e tinha que ser até o fim do ano, a adoção por parte da Comissão realiza-se a 26 de dezembro, em sequência depois da aprovação aqui no Parlamento da Lei 24. Bem, agradecido. Muito obrigada, Sr. Presidente. Iniciamos assim a ronda dos 3 minutos e dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista pela voz da Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente do INE e quem o acompanha. Devo dizer que a explicação que aqui fez como introdução foi excelente. Aliás, respondeu logo um conjunto de dúvidas que poderíamos ter. Este requerimento do PSD assenta naquilo que à data era a PPL 42, que entretanto foi votada, foi publicada e hoje é a Lei 24. Aliás, o Sr. Presidente referiu aí uma coisa muito importante, que é a questão da obrigatoriedade do processo acontecer até dezembro, de modo que houve ali alguma urgência em concluir esse mesmo processo, desde logo a nível da Assembleia da República, mas também, como já foi referido hoje aqui pelo Sr. Deputado Barbosa de Melo, este assunto teve uma longa gestação. E Vossa Excelência também deu aí um apor, nada combinado, como é óbvio, mas deu aí um apor quando disse que em 2021 já tinha havido algumas propostas de resolução neste mesmo sentido. Portanto, quero dizer que isto não é novo, não surgiu em dezembro e que, efetivamente, era um processo que já levava longo tempo de discussão. Depois, percebeu-se também que perceberam-se algumas coisas da intervenção e que me pareceram muito importantes. Portanto, percebeu-se que o INE, por decisão superior, colocou ao seu homólogo europeu o processo para a constituição das duas novas NUTs. Existiu uma articulação de posições entre o INE e o Eurostat sobre estas duas novas nomenclaturas de base territorial.
para fins estatísticos e consequente distribuição de fundos. E é aqui, nesta matéria da distribuição de fundos, que assenta a real necessidade desta reorganização. E assim sendo, os elementos estatísticos são determinantes para o enquadramento das políticas comunitárias no que se refere às ajudas financeiras aos territórios com índices menores de desenvolvimento económico, e a avaliação estatística deve ser aferida em parcelas de território que confirmam a homogeneidade nessa análise. Deve ser altamente valorizado o facto da região de Lisboa e Val do Tejo passar também a enquadrar em parte do seu território a NUT 2, dadas as assimetrias que o mesmo revelava, possibilitando por isso o enquadramento das 5 CIMs e uma abrangência mais rigorosa das ajudas comunitárias que derivam desse facto e possibilitando assim também o desenvolvimento económico e social. E então surgem-me aqui 3 questões que vou colocar rapidamente. Agradecia-lhe que pudesse exemplificar alguns dos critérios que são necessários observar para haver acolhimento por parte do Eurostar. Que vantagens se retiram dos elementos estatísticos agora de 5 NUTs, nomeadamente quanto à leitura das assimetrias no âmbito da região plano de Lisboa e Val do Tejo? E a terminar, para quando se prevêem as primeiras estatísticas das novas NUTs 3, Grande Lisboa e Península de Setúbal? Muito obrigada, Sra. Presidente. A Sra. Deputada, dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, pela Sra. Deputada Fátima Ramos. Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente, o Sr. Presidente do INE, restantes elementos, as senhoras e os senhores deputados. Sr. Presidente, os processos de mudança são positivos se forem bons para as pessoas. O Instituto Nacional de Estatística desempenha um importantíssimo papel na disponibilização de dados para que agora e no futuro se possam tirar conclusões. Como o Sr. Presidente disse, estamos perante processos que implicam grande esforço. Por isso eu começaria por perguntar como vão assegurar o reporte ao Sistema Nacional de Estatístico de mais 2 NUTs 2, pois todo o desenho de amostras tem de ser redimensionado, estatísticas de emprego, contas regionais, etc. Segundo, quando e como se vão ajustar as outras fontes de informação a esta nova configuração territorial. Depois, qual o impacto estimado no PIB per capita destas novas NUTs? Isto é, estas mudanças, nomeadamente a retirada da Lesíria do Tejo do Alentejo, não vai complicar as contas dos fundos europeus? Isto é, a Lesíria do Tejo, como sabemos, tem uma população que é bastante significativa. Por outro lado, sabemos que Sines tem empresas bastante capital-intensivas com elevado nível de contributo para o próprio PIB. Estando nós a tirar, na região do Alentejo, a população da Lesíria do Tejo, mas tendo a produção que se produz em Sines, se isto não poderá ter, isto é, saindo a população da Lesíria, se o impacto não pode conduzir a que o Alentejo, para efeitos de fundos comunitários, deixe de ser considerada uma região menos desenvolvida. Isto é, anteriormente, região de convergência. Certamente que o INE terá esses cálculos, pelo que gostaríamos de saber o impacto em relação ao Alentejo da retirada da Lesíria do Tejo. Segundo ponto, no fundo, a partir de 2027, portanto, como é que vai ser feita esta distribuição dos fundos, tendo em conta este impacto? Por outro lado, se calcularam o impacto nas outras NUTs do país, portanto, basicamente. Outra questão. O senhor Presidente referiu, e foi ainda agora aqui dito pela Sra. Deputada, que desde janeiro que o Governo vos tinha indicado no memorando o que pretendia. Recordou, e bem, que efetivamente já tinha existido aqui até projetos de recomendação. Por este facto, não é questionável que, perante um processo que já tinha uma longa discussão, que durante todo este ano o próprio INE foi confrontado, parece-nos questionável que a Assembleia da República só tenha sido confrontada em novembro perante uma situação destas. Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes, do Grupo Parlamentar do Chega. Sra. Presidente, uma vez mais, cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho Diretivo, o professor Francisco Lima. Sr. Presidente, depois da sua explicação, e tal como disse a Sra. Deputada do Partido Socialista, Maria de Luz Rosinha, era um processo que já vinha atrás, ou seja, já todos sabíamos que era preciso tempo.
Ora, se era preciso tempo, isso como o senhor diz, e todos nós sabemos, que tínhamos que entregar ou enviar os dados ao Eurostat até 26 de dezembro, não deveria, pergunta 1, o processo ter sido iniciado antes para não estarmos na última sessão legislativa do último ano a resolver a situação. Depois, os dados que estamos a utilizar para tomar uma decisão numa nomenclatura de unidade territorial envolvem uma série de dados tratados, passa a redundância, pelo Instituto Nacional de Estatística. Todos nós sabemos que, apesar de Vossa Excelência já terem demonstrado a intenção de contestar que os dados recolhidos, por exemplo, nos censos de 2021, a Comissão Nacional para a Proteção de Dados multou o INE em 4 milhões de euros por uso grave e indevido desses dados. A pergunta que lhe queria fazer é se, em algum momento, os dados que foram trabalhados para tomar decisões na nomenclatura da unidade territorial podem estar dentro deste âmbito de, eventualmente, das eventuais ou alegadas, eu vou chamar assim, irregularidades. Depois, hoje, estamos no dia 7 de março. A sua comissão de serviço terminou no dia 15 de janeiro. A sua, e a informação que temos, a sua enquanto Presidente, e de uma vogal do Conselho Diretivo. Como é que a direção do Conselho Diretivo do INE se mantém em funções à data de hoje? Existe um prorrogar do prazo? Em que forma é que foi feito o prorrogar do prazo? Também para saber com quem é que estamos a falar, em que condições é que estamos a falar, porque a informação que temos é que a sua comissão de serviço terminou no dia 15 de janeiro e eu gostaria de confirmar isso para percebermos em que termos é que estamos a fazer esta audição. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. E dou a palavra à Sra. Deputada Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal. Obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimento o professor Francisco Lima, a doutora Maria João Zilhão e o Dr. Francisco Vala, e nas vossas pessoas cumprimento também todo o Instituto Nacional de Estatística e agradeço a vossa disponibilidade para estar aqui nesta audição, que, como nós já tivemos oportunidade de dizer noutras audições sobre o mesmo requerimento, que devia estar a acontecer antes desta proposta de lei ter sido aprovada e de ser lei, porque de facto é nessa altura que se podem tomar decisões e que podemos ouvir todos os contributos, porque de facto neste momento já estamos um bocadinho a falar e a perceber em cima de uma decisão que já foi tomada. Pela parte da Iniciativa Liberal, o tema nem sequer está relacionado com a concordância ou não com esta proposta de lei, porque de facto a Iniciativa Liberal tem vindo a defender, no caso que esta lei criou, da Comunidade Intermunicipal da Península de Setúbal e da sua identificação como NUTS 3, e no que nos diz respeito aqui mais relativamente ao INE, pelo facto de podermos ter dados estatísticos desagregados da Península de Setúbal, porque obviamente quando temos os dados integrados na área metropolitana de Lisboa temos realidades completamente diferentes. E eu sou deputada eleita pelo Círculo de Setúbal, portanto conheço obviamente a região e seria muito importante que de facto tivéssemos dados consonantes com a realidade, que muitas vezes acabam por estar um bocadinho mascarados por alguns bons resultados que a AML como um todo terá. As minhas perguntas são bastante simples, portanto, o que é que eu queria perceber e são um bocadinho mais técnicas. Nós vamos conseguir, ou existe alguma possibilidade de termos os dados estatísticos, isto pode ser só falha minha de não ter ido verificar situações anteriores, mas se nós vamos conseguir ter dados comparativos com anos anteriores para estes indicadores. E pergunto também qual é o prazo que se prevê que estes dados estejam prontos. Obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Passo então a palavra ao Sr. Presidente do INE. Até 10 minutos.
Muito bem. Muito bem, agradecido pelas questões. Primeira questão dos critérios, porque essa parte é importante, e para perceber que em Portugal as NUTs a NUT nível 1 e as NUTs nível 3 estão associadas a unidades administrativas, que esse é o primeiro critério utilizado pelo Eurostat. E, portanto, esse é o critério, portanto, haveria que averiguar se no memorando do Governo, que o Governo estava a propor e que depois enviou pela REPER, se isto estava a ser cumprido ou não. Segundo ponto, há critérios que têm a ver com quando são unidades administrativas ou quando estão associadas a unidades administrativas ou quando as NUTs não estão associadas a unidades administrativas, que é o caso das NUTs 2. Aí tem que cumprir critérios de população, limites mínimos e limites máximos, e, portanto, nós aferimos a concordância ou não com esses limites e alertamos sempre que há desvios, porque também há aqui as NUTs em todos os países têm uma origem, vá lá, no início foram associados muitos a unidades administrativas e, portanto, a ideia é que essas desconformidades subsistem ao longo do tempo, há uma intenção de irem desaparecendo ou atenuando-se, nomeadamente por reduzir a variabilidade que existe entre as NUTs a nível europeu. E, portanto, é com essa lente que nós não observamos, e com isso serve para responder não só à senhora deputada do PS, não era uma pergunta, mas era uma afirmação com algumas das questões, que é o nosso critério não é a atribuição de fundos. O processo, porque nós usamos as NUTs para fins estatísticos. Claro que temos que atender a isso, e por isso é que o processo não é proposto pelos INEs, mas sim pelos Estados-membros. Deve ser uma característica especial das NUTs, em que existe o INE aqui serve de apoio não só ao Estado-membro no cumprimento dos critérios, como também depois na articulação com o Eurostat, que é uma articulação técnica, no sentido de dirimir as possíveis inconformidades nessa. E, portanto, não há aqui quando o INE, quando nos surge uma proposta para as NUTs, nós não fazemos um cálculo, podemos dar algumas estatísticas, e, por exemplo, fizemos com a Península de Setúbal, ao longo do tempo fomos fazendo essa aferição, já em anos passados, no que é possível, mas não fazemos um estudo do impacto de que terá em termos de a permanência ou não como zona de convergência, por exemplo, no caso do Alentejo. Aí, claramente, não foi feita uma análise porque não nos cabe a nós, atenção, é importante, nós somos a autoridade estatística, somos independentes nesse sentido, portanto, nós não ingerimos no desempenho, tal como a independência é nos dois sentidos, não é? No sentido em que nós somos independentes, mas também não ingerimos no papel de cada um dos órgãos de soberania, seja o Governo, seja a Assembleia da República. E, portanto, não temos. Há uma outra questão que tem a ver que vários senhores deputados fizeram a questão, colocaram a questão, que é uma questão que também obviamente, que estamos a planear isso, que é quando é que os dados serão disponibilizados e, em particular, a questão das séries históricas. Elas existem. A nível europeu, há aqui dois níveis. Nós identificamos dois níveis. Um, que é o nível europeu e que será nas várias formas regulamentares de dizer para cada área estatística até quando é que se tem que ir para trás. Isso é um nível. Há outro nível que é o nível nacional, porque obviamente os utilizadores vão querer muito mais cedo, não só indicadores, em particular destas regiões, como quererão séries históricas, provavelmente mais longas para fazer essa comparação, e portanto estamos nesse trabalho de definição de calendários face, enfim, às várias prioridades, considerando os vários níveis de implicações que têm as alterações das NUTs. E, portanto, eu acho que isto responde à parte das questões. Por o Sr. Deputado Bruno Nunes faz a questão, e também que era uma das questões abordadas por alguns dos senhores deputados, que é a questão da informação e de qual o papel que o Governo... Isso é o papel do Governo, não é o papel do INE. É que deixamos claro qual é o nosso papel. Obviamente nós temos contactos
as CCDRs, temos contactos com a Associação Nacional de Municípios, com a ANAF, e anunciámos, por exemplo, em abril de 22, fizemos uma informação numa das reuniões da secção permanente das estatísticas de base territorial, onde essas instituições estão, e comunicámos. Mas a intenção é no âmbito da nossa relação com os utilizadores da estatística que estavam presentes no Conselho Superior de Estatística. Portanto, há aqui uma comunicação, portanto, não estou aqui a insinuar que isto substitui algum outro dever de outra, nomeadamente dos órgãos de soberania, mas as de comunicação. Depois havia aqui a questão da CNPD, eu não vou obviamente responder, porque nós discordamos completamente da apreciação da CNPD, portanto não há aqui, o que nós podemos assegurar é que os dados dos censos estão a ser utilizados e estão a ser, esperemos nós, bem utilizados pelos diferentes utilizadores, pelas diferentes áreas da sociedade, e portanto não há aqui dúvidas. Relativamente ao mandato, quando se trata de institutos públicos com a nossa natureza, não há um vazio de poder enquanto não for nomeado uma nova, ou reconduzido, ou nomeado uma nova direção. E, portanto, estamos aqui em pleno de funções, seja eu como Presidente do Conselho Diretivo, seja a doutora Maria João enquanto vogal do Conselho Diretivo. Tendo algum tempo, só a questão que se pode colocar, que é, na nossa perspectiva, a questão do desenho que foi aqui proposto em termos de NUTS 2 e NUTS 3. De facto, as NUTS 3, tanto se podia argumentar com a área metropolitana de Lisboa que havia ali uma unidade, de facto, entre as duas margens. Mas é verdade que existe também uma grande disparidade de níveis de vida, de condições de vida, entre a zona norte do Tejo e a zona sul. E, portanto, desse ponto de vista, poderia fazer sentido, como fez depois a separação entre as duas áreas, separando, que era esse o objetivo, ter duas NUTS 2, implicava duas NUTS 3. É tornar isso claro, porque a questão dos fundos tem a ver com as NUTS 2, mas é hierárquico. Portanto, se há duas NUTS 2, não pode ser uma NUTS 3, que era o que era a área metropolitana de Lisboa, daí essa separação. Na outra separação, ou na criação da outra NUTS, da Oeste e Val do Tejo, também tem aqui uma lógica que tem a ver com, de certa forma, aproximar, apesar de não haver uma ligação, e que não pode haver, que eu já explico porquê, pelo menos no cenário atual, entre o desenho das NUTS 2 e, de certa forma, alguma uniformização administrativa que está implícita nas CCDRs, faz com que, em termos estatísticos, nessa perspectiva, não será a única, mas nessa perspectiva, faz sentido que, de certa forma, o desenho das NUTS 2 sejam próximos do desenho da intervenção das CCDRs existentes. Porquê? Porque nós tínhamos uma situação em que nós não conseguíamos criar estatísticas, enfim, no nosso leque, todo o nosso leque de estatísticas, que tem depois uma imagem regional para a CCDR do centro, para a CCDR de Lisboa e Val do Tejo e para a CCDR do Alentejo. O que acontece agora é que nós conseguimos, para o centro e para o Alentejo, uma correspondência entre a NUTS e a CCDR, e, portanto, quando nós criamos uma estatística ao nível da NUTS 2, nessas duas, tem uma correspondência direta com as CCDRs. Isso tem algumas vantagens para o utilizador CCDR, porque, enfim, dadas a sua intervenção no território. Lisboa e Val do Tejo, aí é um pouco mais complicado, porque ela, de facto, é a junção de 3 NUTS 2. Portanto, continuamos a ter uma questão aqui, em termos estatísticos, de ser difícil criar algumas, não todas, mas algumas estatísticas, criar estatísticas ao nível de Lisboa e Val do Tejo, mas é uma agregação, de facto, de 3 NUTS 2. No entanto, e isso é importante deixar claro, porque se podia questionar, então, porque não existe uma relação direta, a nível da definição, a nível europeu, das NUTS 2 em Portugal com uma unidade administrativa, que é a CCDR. Precisamente porque a correspondência tem que ser de 1 para 1, portanto, não pode haver uma correspondência direta, dado que nós temos 3 NUTS, e a CCDR de Lisboa e Val do Tejo. É importante reter isto para futuras alterações de NUTS
é esta realidade que às vezes escapa a quem tem que lidar do lado, seja do lado do Governo, seja do lado da Assembleia da República, com estas alterações das NUTs. Uma nota final sobre o trabalho que está aqui implícito. De facto, estas NUTs, a alteração das NUTs tem um trabalho que é bastante exigente e este ano, de facto, vai ser difícil, temos de redefinir algumas prioridades. Porquê? Porque não só em janeiro de 24 nós já temos que ter tudo o que for divulgado a partir de janeiro de 24, mesmo que seja de estatísticas de 23, tem que ser já com a nova configuração. Portanto, é um desafio para operações que estão neste momento no terreno. Por outro lado, nós ainda não tivemos os primeiros pedidos, mas eles vão chegar, de informação, que é óbvio, e eu aproveito mesmo no final de dizer que duas coisas. Por um lado, quando às vezes nós recebemos, via Governo, é verdade, mas pedidos de criação de novas operações estatísticas, e o que pode acontecer aqui com as NUTs. Nada impede que os senhores deputados, que os partidos com representação parlamentar, falem diretamente com o INE como consulta, porque isso acontece com as mais variadas instituições públicas ou privadas, em termos de diálogo, e às vezes seria benéfico até para o próprio processo legislativo. Por outro lado, também nada impede que tal como outras entidades públicas ou entidades privadas, que consultem diretamente o INE a pedir apuramentos. Isso é possível. E, portanto, não há isto para mostrar que nós estamos aqui para servir a sociedade. E esta é uma das casas que nos interessa servir bem, a bem do país, que será aqui a Assembleia da República. Portanto, é importante porque nós às vezes sentimos que, e gostamos de vir cá, apesar das perguntas às vezes serem difíceis, e temos todo o prazer em vir cá, mas às vezes temos a sensação que o Parlamento poderia comunicar mais diretamente com o INE, não só para nós percebermos quais as necessidades da Assembleia da República, dos partidos que estão aqui representados, no exercício das suas atividades, como também para terem mais informação e mais atempada. Portanto, é só deixar passar esta mensagem, já que estamos aqui, aceitando este convite, que agradecemos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Diga, por favor. É o seguinte, o Sr. Presidente do INE acaba de dizer que estou aqui para servir a sociedade e para ser útil. As estatísticas têm esse objetivo, serem úteis. E eu não deixo de ficar constrangida e preocupada, quer em termos de presente, quer em termos de futuro, pelo facto de o INE não nos saber dizer se a retirada da lesíria do Tejo não vai prejudicar, isto é, ao dar um PIB per capita maior para o Alentejo, se não vai prejudicar uma região como o Alentejo no acesso aos fundos. Ou seja, acho que o próprio Governo lhes devia ter questionado, e quando fazemos análises de mudanças, devemos ver se elas são boas para todos ou são boas para alguns e vão prejudicar os outros. Portanto, em termos de futuro, acho que não foi propriamente uma interpelação à mesa, foi uma intervenção política com uma pergunta pelo meio, mas sendo a primeira vez que estou a dirigir os trabalhos, sou algo tolerante, eu sou condescendente. Quero agradecer em nome da Comissão e da Assembleia da República a sua deslocação e a disponibilidade que teve para responder às perguntas e pedir aos seus deputados para só acompanhar o Sr. Presidente lá fora e continuávamos depois o resto dos trabalhos.